Tudo bem, pessoal? Meu nome é João Carlos, sou professor de História e a nossa conversa de hoje é sobre as capitanias hereditárias. Muitos questionam o sentido da colonização no Brasil. A colonização nos trópicos possui um aspecto de empresa comercial, ou seja, destinava-se a explorar os recursos naturais de um território virgem em proveito do comércio europeu. Ficou difícil de entender? Então vamos lá. Ao analisarmos a formação do Brasil, veremos que nos constituímos para fornecer açúcar, tabaco, ouro e diamante, depois algodão e em seguida café para o mercado europeu. Logo, o sentido da colonização no Brasil era fornecer produtos para o comércio europeu, deixando de lado a organização da sociedade e da economia brasileira. Isso explica a desigualdade social e a formação de latifúndios, ou seja, a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. Agora sim podemos entender a conversa sobre as capitanias hereditárias. Pouco disposto a investir muitos recursos econômicos na colonização do Brasil, o governo português transferiu essa tarefa para a iniciativa particular, ou seja, a coroa portuguesa não se envolveu 100% na administração das capitanias hereditárias, porque ainda estava muito ligada ao comércio do Oriente. Assim, Dom João III, em 1534, ordenou a divisão do território em grandes porções de terra, que foram chamadas de capitanias ou donatarias. Essas 15 capitanias foram entregues a pessoas que se habilitaram ao empreendimento. O capitão ou donatário era nomeado pelo rei e era a autoridade máxima dentro da capitania, ou seja, ele tinha o direito de administrar e explorar a capitania economicamente. Com a morte do capitão ou donatário, a administração passava para os seus descendentes, por isso o nome capitanias hereditárias. E para entender como se deu essa administração, vejamos a charge. Mas o Estado não vai entrar com uma graninha? O donatário perguntou à coroa portuguesa. E a coroa portuguesa responde, negativo, estamos desestatizando o Brasil. Foi exatamente o que eu disse. O donatário ele poderia explorar e administrar a capitania, porém, ele não era o dono da terra. Só poderia investir, administrar e explorar. O dono da terra era a coroa portuguesa. Professor, como se deu essa relação entre o rei e o donatário? Através de um vínculo jurídico estabelecido em dois documentos. Um era a carta de doação. Os donatários não eram os proprietários das capitanias, apenas de uma parcela da terra. Entretanto, tinham o direito de administrar e explorar toda a capitania. O outro era a carta foral, que estabelecia direitos e deveres dos donatários relativo à exploração da terra. Vejamos as 15 capitanias. Ao analisarmos o mapa, é possível notar a repetição dos nomes desses donatários. Assim, podemos entender a formação dos latifúndios, ou seja, um grande número de terras nas mãos de poucas pessoas. Entre os principais direitos dos donatários, podemos destacar criar vilas e distribuir terras, as chamadas Seis-Marias. Professor, por que esse nome, Seis-Marias? Seis-Maria deriva de seismar, de dividir. Por esse sistema, as terras cultivadas eram divididas de acordo com o número de habitantes e correspondiam à sexta parte do valor de cada terreno. Outro direito que podemos destacar é a escravização dos indígenas por meio da Guerra Justa. Já sei, vocês vão me perguntar, professor, e o que foi a Guerra Justa? Era a guerra contra os indígenas que se recusavam a seguir a religião católica, imposta pelos colonizadores. Logo, com a autorização do governo português, eles eram obrigados a trabalhar nas lavouras. Em contrapartida, o donatário estava obrigado a assegurar
ao rei de Portugal 10% dos lucros sobre todos os produtos da terra, garantir o monopólio da exploração do pau-brasil e ainda fornecer 1/5 dos lucros sobre metais e pedras preciosas. Logo, nessa relação de direitos e deveres, é possível notar que o rei de Portugal ficava em vantagem em relação ao donatário. Com isso, se analisarmos sob o ponto de vista econômico as capitanias hereditárias, apenas a capitania de Pernambuco e São Vicente progrediram, sobretudo com a produção de açúcar. Assim, podemos citar vários fatores que contribuíram para impedir o sucesso das outras capitanias, como a extensão de terra. Nem todos os donatários possuíam dinheiro suficiente para explorar toda essa extensão de terra, como também a luta dos indígenas contra os portugueses para evitar a escravidão. Outra coisa que a gente pode citar é a distância entre as capitanias, como também a distância das capitanias em relação a Portugal. Por exemplo, uma viagem de navio da Bahia a Portugal demorava em média 2 meses. Logo, com o insucesso na administração das capitanias hereditárias, a coroa portuguesa interferiu diretamente na colonização. Como assim, professor? A coroa portuguesa criou o governo geral, que coexistiu com as capitanias hereditárias até 1759, mas com a extinção das capitanias hereditárias, o território brasileiro foi administrado pelos representantes da coroa portuguesa. Assim, a Bahia foi escolhida como a sede do governo geral, pois se localizava num ponto central da costa, ou seja, num ponto estratégico entre o território brasileiro e Portugal. Com isso, foi erguida a primeira capital do Brasil, Salvador, em 1º de maio de 1549, de frente para o mar, num terreno elevado para facilitar a defesa e impedir a invasão de estrangeiros. A criação do governo geral tinha a função de controlar e fiscalizar melhor a sua colônia. Vejamos na charge: não podemos errar novamente, ou os brasileiros vão acabar falando francês. Percebam na charge que a coroa portuguesa morria de medo de perder esse território para os franceses, tanto que no governo de Duarte da Costa, em 1555, os franceses invadiram o Rio de Janeiro e fundaram um povoamento chamado de França Antártica. Assim, conforme esses regimentos, o governador tinha funções militares, comando e defesa militar da colônia, administrativas, relacionamento com governadores das capitanias e controle dos assuntos ligados às finanças, judiciárias, direito de nomear funcionários da justiça e alterar penas, eclesiásticas, indicação de sacerdotes para as paróquias. Para o desempenho das suas funções, o governador-geral contava com 3 auxiliares: ouvidor-mor, provedor-mor e capitão-mor. Vejamos o esquema a seguir. Através desse esquema, podemos ter a real noção de como funcionava a administração do governo geral e quem auxiliava o governador geral em suas funções. Porém, o governo geral também apresentou problemas na sua administração, pois, além da distância entre as capitanias, que dificultava a comunicação, os governadores gerais e seus auxiliares enfrentavam outros problemas. Os homens bons faziam oposição aos poderes dos governadores. Professor, e quem eram esses homens bons? Eram os proprietários de terras, de escravos, de gados, ou seja, era a elite dessas vilas. Eram eles que exerciam o poder político através das câmaras municipais. Professor, e como as câmaras municipais faziam oposição ao governo geral? A atuação das câmaras se dava pelo controle dos homens bons, que abrangia diversos setores: o abastecimento, a tributação e a execução de leis,
Os homens bons também organizavam expedições contra os indígenas, determinavam a construção de povoados e estabeleciam preços nas mercadorias. Percebam como os homens bons, através do seu poder, conseguiam influenciar a política e a economia da colônia. Assim, as câmaras municipais constituíam poderosos órgãos da administração colonial. Com esse poder, se opunham muitas vezes ao poder da coroa portuguesa, representado pelo governo geral. Um beijo no coração de vocês. Usem a máscara, se puder, fiquem em casa, #História Neles.